Quando a gente fala em oncologia e saúde, nós psico-oncologistas, neste caso, não trabalhamos exatamente, somente com a questão da pessoa que adoeceu. Ou seja, também trabalhar a prevenção é muito importante. Existem níveis de prevenções diferenciadas que valem ser consideradas, ou seja, as campanhas que nós assistimos, participamos todos os anos a nível de Brasil e fora do Brasil, são eventos que presumem que as pessoas compreendam um pouco mais sobre como prevenir câncer de mama, como tratar devidamente, como prevenir câncer de próstata, de intestino. Isso tem sido trabalhado de maneira muito acentuada ao longo dos anos e cada vez mais tem sido valorizado esse tipo de trabalho. As prevenções, elas são prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. A prevenção primária fala de estilo de vida, fala de bons hábitos, ou seja, um ser humano que não está doente, que não adoeceu ainda em relação ao câncer e que ele pode ter um cuidado com a alimentação, com o estilo de vida, ou seja, se faz atividade física ou não, visando que o seu corpo, sua mente seja cuidado. Nós somos um ser biopsicossocial, econômico e espiritual. Nós precisamos cuidar de tudo isso. Uma pessoa com crise financeira, certamente ela vai estar muito estressada. Esse é o tipo de prevenção primária que precisa ser avaliado. Como é que você está financeiramente? Como é que você está na sua vida social? Pessoas que não convivem, que não têm amigos, que não se relacionam, geralmente elas tendem a ter um nível de morbidade psiquiátrica, de aumento de doença psiquiátrica, depressão, ansiedade, por exemplo, ao longo de sua estrada da vida. Então é importante conviver, saber o que você tem alimentado, como você tem comido, a escolha dos seus alimentos. Então não é em vão que nós, psicólogos, nutricionistas, médicos, enfermeiros da área, falamos a respeito dessas questões. A prevenção secundária já fala de fazer exames regulares, de você seguir as recomendações médicas, por exemplo, mamografia no período adequado da vida de uma mulher, de fazer acompanhamentos médicos regularmente, do homem, acompanhamento do câncer de próstata, que é um assunto permeado de estigma, de tabu. Faço ou não faço? Não deve fazer sim. Então, ou seja, você fazer avaliações rotineiras, médicas, visitas ao médico quando você tem um sintoma, é muito importante. Quando não tem, melhor ainda, para que se tiver algum problema, seja diagnosticado precocemente, porque isso aumenta a chance de você ter um tratamento com maior eficácia, evitando que você tenha problemas, no caso de um diagnóstico tardio e de um processo que talvez seja muito doloroso. Porque tem o que fazer? Sim, sempre tem muito que ser feito, mas se você conseguir diagnosticar inicialmente, sempre é muito mais tranquilo. Em relação à prevenção terciária, nós temos aí então pessoas, nesse caso, que estão doentes e que estão passando por um processo já de diagnóstico, e a prevenção terciária é o tratamento em si, ou seja, para que o processo de adoecimento não agrave e sim seja trabalhado e, se possível, curado, ou pelo menos conduzido de maneira que essa pessoa passe a sofrer menos possível e aumente a qualidade de vida nesse processo, nessa jornada de enfrentamento do câncer. Nessa etapa da prevenção terciária, ou seja, onde uma pessoa está em tratamento, eu, na minha experiência, com inúmeros casos ao longo dessa caminhada, há mais de 10 anos cuidando de pacientes com câncer, exatamente há 12 anos que eu venho estudando essa questão do paciente e da família, tenho observado que muitos valores mudam. Ou seja, pessoas que eu tive experiência de pessoas que simplesmente tomavam café e fumavam ao longo do dia e que não se alimentavam devidamente. Já vi pessoas falando: Rafael, eu mudei minha maneira de falar no trânsito, na minha maneira de dirigir, minha maneira de me relacionar, eu mudei minha maneira de trabalhar. Ou seja, pessoas que trabalhavam intensamente, pessoas que xingavam muito, que tinham um linguajar que não acrescentava muito a elas e as pessoas que cercavam elas. Então começaram a rever esses valores. Isso, resumidamente, chama ressignificação. Ou seja, você dar um novo sentido para a vida. A nossa vida precisa ser analisada em relação à nossa existência. Que tipo de vida eu tenho? Será que eu tenho sentido para viver? Será que a minha vida está com sentido ou não? E quando as pessoas têm o diagnóstico, elas sofrem o impacto do tratamento, muitas vezes elas reavaliam
se a sua vida realmente tem sentido ou não, se está valendo a pena viver da maneira como elas estão vivendo, ou se elas precisam rever algumas questões. E as mudanças de hábitos, de valores, na maneira de consumo, de compra, na maneira de trabalho, na maneira de relacionamento, de tempo com família, não só o paciente, mas também o próprio profissional da área da saúde, que trabalham com oncologia, que vê essa realidade todos os dias na sua vida profissional, ele percebe que ele também precisa se cuidar, olhar para dentro de si e pensar o que eu preciso mudar. Claro que ninguém quer ter um diagnóstico de câncer, de um problema, né, de saúde grave, crônica, muitas vezes progressivo e incurável, em alguns casos, né, não em todos, é claro, mas lógico, a gente precisa considerar que junto disso, quando que tem a perda com relação a isso, as mudanças que a vida vai ter que sofrer, as adaptações necessárias, também pode ter os ganhos. Ou seja, quando a pessoa passa a viver com qualidade. Tem gente que fala, Rafael, eu só sei que estou doente porque eu estou vindo me tratar, porque não tem dor, porque tem se alimentado melhor, porque tem se sentido mais amparado pela família. É uma característica muito comum e é uma pesquisa que eu fiz que demonstra que a família geralmente se une quando existe um processo de adoecimento, ou seja, mudança de valores, olhar para si, pensar o que eu tenho feito com a minha vida é muito importante.